Bom dia, pessoas! O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que o normal, porque eu decidi fazer uma coisa que eu tava a fim de fazer há muito tempo. Analisar materiais artísticos. Não que necessariamente esse seja um material artístico, eu vejo muita gente usando essas canetas para fazer planner, mas considerando o preço delas, eu achei bem bacana e se elas funcionassem mesmo como fine liners para desenho, seria uma boa pedida. Esse kitzinho da Faber-Castell vem com 12 cores e eu paguei R$ 51,70 nesse aqui. Todas as pontas são 0.4. É uma ponta que talvez não funcione tão bem em desenhos pequenos, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou dizer que eu já testei ele com alguns materiais porque eu queria fazer meio que uma fichazinha. E esse teste já me deu informações bastante importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa é a minha ficha de testes. Eu usei 3 papéis diferentes. O Bristol, o Pollen 90 gramas, que é o mesmo papel que eu uso nos meus sketchbooks, e uma folha de aquarela. Se eu não me engano, essa aqui é da Canson. A primeira coisa que eu quis testar foi a resistência desse material com a borracha. Como ela se comporta embaixo de markers, tipo Copic, Magic Colors e afim, e com aquarela. Já dá pra ver que foi um desastre. Mas dentro dessas 3 situações eu testei 2 coisas diferentes. Como a caneta se comporta imediatamente depois que você coloca ela no papel e se você deixa ela secar por pelo menos 2 horas. Dá pra ver que a borracha não fez nada com ela, o que é ótimo. Tem um monte de caneta por aí que é bem mais cara e que usar borracha com ela tira uma boa parte do pigmento. Nesse caso, dá pra ver que tanto imediatamente depois de colocar no papel e 2 horas depois não faz a mínima diferença. Eu não tinha certeza se esse material era prova d'água ou não, porque não fala em nenhum lugar da caixa. Então, por isso que eu quis fazer o teste com materiais de marcador e aquarela. Com os testes com o marcador, dá pra ver que imediatamente depois que você coloca a caneta no papel, ela fica bem manchada. Então, assim, se quiser usar com marcador, tem que primeiro passar o marcador e fazer a line art por cima. Mesmo esperando a caneta secar em todos os 3 tipos de papel, ela ainda dá uma boa manchada. E dá pra ver aqui que a aquarela praticamente não teve a mínima diferença. Ela realmente é a base d'água e ela pode ser diluída mesmo depois de seca. Tem materiais que são a base d'água que depois de seca não podem mais ser diluídas. Não é o caso dessa aqui, claramente. Significa que não dá pra usar esse material no meio artístico? Não, só significa que você tem que ter alguns cuidados. Esse aqui foi o swatch de cores que eu fiz com cada uma das 12 cores e eu tenho algumas coisas para comentar. De modo geral, essas canetas não têm aquele famoso problema que a cor da caneta não é exatamente igual à cor da tampa, ou no caso, a caneta inteira tem a mesma cor. Porém, eu vou dizer que tem algumas que elas são um pouco enganadoras. Por exemplo, essa aqui, ela parece ser um vermelho mais fechado, meio que um vermelho crimson, mas na verdade ela é esse rosinha aqui. E esse aqui que deveria ser uma cor ocre, na verdade é um vermelho vivo. Então assim, tem algumas cores que não são exatamente iguais, mas a maioria delas se encaixa. E talvez uma coisa que eu não gostei é que essas canetas não têm o nome da cor. No entanto, se você tentar comprá-las separadas, elas vão ter nomes específicos, mas como não tem nenhuma indicação de cor no corpo da caneta, pra mim não faz muita diferença. Se você não souber qual cor é essa, você vai ter que ir no chute. Pensando nesse kit pra fazer line art, eu achei que as cores são bem bacanas. Elas têm uma boa variedade, mas também não dá pra acertar certinho com qualquer cor que você vai ter na sua coleção. Tem algumas cores que são um pouco parecidas demais, tipo esse azul intermediário e esse azul escuro, pra mim não faz a mínima diferença. Se eu fosse fazer uma line art com eles, eu acho que seria tanto faz. Mas eu gostei do tamanho que fica na ponta. Dá pra ver nesse papel aqui que é um papel relativamente comum, que a caneta não se espalha na folha, ela não fica borrada. Então, cumprindo esse requisito mínimo, eu acho que já é o suficiente pra fazer uma boa line art. Só tem que tomar cuidado com o tipo de material que você vai usar. Mas como eu não vim aqui só pra falar um monte de baboseira técnica, eu queria testar essas canetas num desenho
nesse sketchbook mesmo. Tcharam! Eu tentei fazer um desenho que não fosse ridiculamente pequeno para poder testar essas canetas. Porém, eu acho que esse aqui já é um desenho que tá no limite do tamanho para fazer com uma 04. Eu vou ser bem sincera e dizer que eu tô cogitando fazer pelo menos o rosto dela com uma caneta um pouco menor, porque eu não tô afim de estragar esse desenho. Eu tô com muita dó de estragar ele, eu não garanto que esse tamanho vai dar bom. Então, por favor, não me julguem. Talvez vocês vão notar uma pequena diferença, porque essa primeira parte do vídeo eu não tô fazendo um voice-over, eu tô fazendo enquanto eu, tô gravando. O que acontece é que eu não consigo desenhar e falar ao mesmo tempo. Isso buga meu cérebro de um jeito que eu não consigo fazer os dois. Eu só consigo falar ou desenhar. Por isso que eu costumo fazer voice-over. No entanto, para fazer esse desenho, eu vou mudar pro meu método padrão, tá bom? Não me culpem, por favor. Eu sou uma pessoa limitada. Brincadeiras à parte, isso é uma realidade. É parte do motivo do porquê eu não sou tão fã assim de fazer lives de desenho. Mas, falando menos das minhas limitações e mais sobre essas fine pens, como eu já tinha testado que não rola fazer a line art antes dos marcadores, eu fiz o contrário. Eu confesso que eu não pensei muito nas cores que eu ia usar, só que eu queria que as linhas coloridas fossem um destaque bacana. Eu fui na combinação que eu mais uso, cinza, azul e um rosinha lilás para dar uma quebrada. A minha intenção é fazer uma coisa mais estilizada mesmo, bruxinha alternativa sem muitos detalhes e sem um grande sombreamento para dar uma carinha mais... de carimbo? Vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a pouco, prometo. Sobre as canetas em si, eu achei elas bem confortáveis de usar. Ela tem um corpo mais grossinho do que as canetas de nanquim comum e até por serem triangulares encaixam na mão melhor. Vale dizer que eu comprei elas sabendo muito bem que o principal uso não é no meio artístico, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a seleção de cores. Se eu não me engano, tem um kit de até 60 cores com essas canetas. E vamos combinar, 60 cores de fine liner pra mim é uma alegria. Além do que, o preço por caneta é ótimo. Pra quem conhece as canetas mais comuns de nanquim, sabe que só uma delas fica na média de 20 a 35 reais. E não que elas não valham a pena, é só que eu genuinamente queria achar uma substituição barata para elas. A minha intenção real era trazer algumas delas para investindo na sua arte, já que o valor unitário delas está na faixa de 5 a 6 reais. Mas eu decidi não fazer isso porque só poder usar elas sem preocupação com lápis de cor e em desenhos um pouco maiorzinhos, meio que não encaixa com a vibe do quadro, que é outra, ainda mais no começo que ele tá. Quando eu quero testar um material novo, eu acho que não tem muito sentido você mudar todo o seu padrão de funcionamento para encaixar naquele material. Tem que ser o contrário. O teste tem que estar dentro da sua realidade. Inclusive, eu desisti de usar outra fine liner nesse desenho, como eu comentei antes, porque eu achei que ia ter trapacinha. E não me leve a bem, eu trapacei pra caramba, mas é que eu tinha que fingir por mais um tempo ser a artista certinha. É o quê? Justamente pensando nisso, eu trouxe o resultado true. Como esses materiais funcionam na minha metodologia de desenho. E assim, tirando o rosto da personagem, que, como a grande oráculo criativa que eu sou, eu sabia que a caneta não ia performar bem por conta do tamanho. Mas o resto do desenho eu achei excelente. Sim, eu tô jogando minha humildade pela janela, mas é que eu fico muito orgulhosa do seu desenho. Acho que a gente já ouviu isso algumas vezes. Ué, pelo menos eu sou feliz gostando das coisas que eu faço, poxa. Significa que eu só faço coisas incríveis? Sim, não mesmo. Inclusive, eu tropeço um bocado, já que a minha câmera comeu de novo a parte final do meu vídeo porque eu fiz algo que sei lá Deus que rolou. Acho que já deu pra perceber que eu não sou muito boa com tecnologia, né? Erros. Aprenda com eles. De fundo, eu queria usar também a caneta e resolvi fazer uma texturinha rabiscada. Vai dar pra ver que ali naquele canto da direita eu comecei super fazendo na mão livre, achando que não ia ficar torto, mas ficou terrivelmente torto. E aí eu me rendi a uma régua pra pelo menos acertar a altura no resto do triângulo.
Eu também fiz umas sombrinhas um pouco sutis com lápis de cor, só para não ficar com umas cores super chapadas. Usar as linhas numa cor diferente do preto deu uma suavidade bem bacana pro desenho final, e eu acho que vale sim usar essas canetas para substituir o nanquim. Eu daria fácil uma nota 8 de 10. Lembrando que não, o vídeo não é patrocinado pela Faber. A minha opinião é tão imparcial quanto um meteoro destruindo qualquer coisa no seu caminho. Mas eu super não ia ligar se a Faber, sei lá, me notasse. Poxa, meu conteúdo é tão legal, não custa nada sonhar, né não? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, review e desenho dessa semana. Eu quero agradecer um tantão vocês, porque eu atingi a minha primeira metinha. Nós não só alcançamos 150 inscritos, como já batemos 200. E eu tô muito feliz que vocês estejam gostando de acompanhar o canal. Eu tenho uma penca de coisa para matraquear sobre arte ainda. E também vale notar que semana que vem tem investindo na sua arte fora de época, só para acertar a minha agenda de vídeos. E quem chegou aqui pelas histórias de RPG, eu tenho umas boas novidades também, que eu não vou contar hoje. Não dá pra jogar todo o ouro de uma vez só, né? É isso, meus caros. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar aquele boop querido no like e me contar aqui nos comentários se vocês gostariam de ver outras análises de materiais. Ah, e também me fala quais, tá? Até a próxima semana, pratiquem desenho e fui!